Fala pessoal, beleza? Boa tarde, Luciano aqui. Vamos para o nosso recap de hoje, tá? Dia 10 do 4. Mini índice, contexto e movimentação do preço. Reversão em modo sempre vendido, né, pessoal? Uma movimentação que teve hoje, a partir, né, de notícias, né? Hoje tinha várias notícias. A das três nem teve tanta movimentação, mas as notícias da manhã, né, vieram todas com relatórios negativos, né? E tinha relatório anual. Geralmente esses relatórios de tempo maior, elas têm alguns impactos, né? E todas elas vieram negativas, né? A gente até postou no grupo, né? Logo que saíram, né? As notícias ali. Outro ponto, né? Sempre lembrar de não ficar posicionado, né? Nessas notícias, em horário de notícia, né? Eu até tava, mas já tinha feito parcial. E aí acabei encerrando, né? Dentro da leitura ali, conforme a gente conversou pela manhã. Mais um ponto, né? Que algumas pessoas acabaram perguntando ali pelo Instagram. O YouTube, né? Criou uma ferramenta, né, pessoal? Seja membro, né? Que você pode se tornar apoiador do canal. Então, alguns conteúdos serão exclusivos para essas pessoas. Né? Eu vou tentar, né, melhorar ainda mais a qualidade do conteúdo, claro, e, né, dar manutenção naquela mentoria gradual, né, que a gente vem fazendo ali nos finais de semana, né, onde eu me comprometi em pelo menos 2 finais de semana, né, ter alguns vídeos com mais detalhes, né, e quando possível, né, vou fazer nos outros 2 finais de semana algum contexto mais breve, tá? Mas dentro da mesma qualidade, tá bom? Então, alguns conteúdos vai ficar exclusivo, né, para membros, apoiadores do canal, né, ou assinantes do Trade System. O pessoal que é assinante do Trade System recebe o link por lá, beleza? Só esclarecendo isso daqui, que algumas pessoas acabaram perguntando. Ainda vai ter conteúdo aberto, né, o conteúdo de hoje, né, pretendo também, pelo menos um dos vídeos do mês ali, do final de semana, né, da mentoria gradual, deixar aberto, né, para mais pessoas poderem estudar também, beleza? É, Por que o conteúdo é fechado, né, um dos amigos perguntou. Porque é o mínimo comprometimento da pessoa que se identifica com esse tipo de metodologia. Não é para todo mundo, né? E isso evita também, né, de certa forma, você vê alguns comentários de pessoa que às vezes a pessoa não estudou, ela nunca estudou o Brooks e vai falar mal do All Brooks ou vai falar mal da metodologia e a pessoa não sabe o tanto de tempo que você gastou estudando. Então isso evita duas coisas, né? Uma, que é a pessoa que já se identifica, porque se ela não se identifica, ela não vai participar. Isso é um fato, tá? Então, mas vai continuar tendo conteúdos abertos, né? E vamos ao que nos cabe aqui no dia de hoje. No dia de hoje, pessoal, no dia de ontem, né, no estudo de ontem, o que que a gente havia comentado, né? Que, né, a expectativa de rompimento dessa movimentação, né, dentro daquilo que a metodologia nos traz, é que esse grande movimento aqui é um impulso e a gente trabalha que esse impulso aqui, né, esse grande impulso, ele tem como melhor probabilidade entender essa movimentação aqui, né, esse canal de baixa que se formou após esse forte impulso de alta, como uma bandeira de alta. Canal de baixa, bandeira de alta por conta do impulso anterior. Tá? Conforme a gente falou, a gente ainda está acima do 61,8, então essa movimentação ainda está trabalhando ali naquela região de 50% dessa perna macro. Tá? Outro ponto, né? No estudo de ontem a gente também tinha ainda, né, a nossa wedge que a gente tinha feito ela mais isolada, tá? Que é dessa movimentação aqui. Tínhamos, né, nossas linhas traçadas e aí a gente conversou que quando ele renova a inflexão, a premissa dele era que ele renovasse, né, uma máxima prévia e a premissa da wedge, né, que dá certo, é o retorno ao topo do canal. O mercado cumpriu tudo isso, né? Além disso, daqui também tinha a possibilidade de traçar uma wedge aqui, né? A questão da reversão realmente veio, né, com vários relatórios negativos. E aí a gente até estudou, né, algumas páginas ali que foram enviadas ali aos assinantes, né, que tratam sobre reversão. A gente ainda vai chegar nessa parte, né, pessoal, na mentoria gradual, aí a gente vai exemplificando ponto por ponto ali com exemplos, tá? Mas cumpriu, né, aquilo que o mercado tinha para cumprir, dentro, né, daquela renovação de inflexão, dentro da premissa de perna 2 e de volta, né, ao topo do canal. Tá? Então, fez uma nova máxima. O que é complicado disso daqui é que quando o mercado faz nova máxima, a gente não espera que ele vá fazer nova mínima, a gente espera que falhe aqui em algum ponto, né, para que retorne e comece, né, algum tipo de estrutura, porque até então o mercado está em um triângulo expandido, onde ele renova a máxima e renova a mínima. Mas em algum momento ele vai falhar essa estrutura e ele vai dar atenção a um dos lados mais do que o outro. Tá? Enquanto ele renova a mínima novamente, fica mais difícil da gente pensar, né, em uma estrutura viável para estar operando.
Mas se em algum momento, né, na verdade, ele vai ter que falhar essa estrutura, por exemplo, se ele falha em nova mínima, ele volta, né, para buscar nova máxima. E aí a gente tem mais possibilidade de movimentação de alta. Uma possibilidade de magneto aqui, né, pessoal, são essas regiões de POC. Em outros vídeos, né, a gente já conversou sobre realização de lucro, às vezes, em cima dessas regiões de POC, né, porque muitas vezes o mercado reverte em cima delas, tá? Então, ficou essa região de POC aqui. A gente tem uma outside, né, então essa outside ela aprisiona comprados, né, dentro daquele estudo que a gente fez sobre a outside bar, quando, né, ela rompe barras e ela volta e fecha, né, dessa maneira, como está próximo, né, do final do mercado aqui. Quanto mais próximo da sua mínima, melhor, né, a probabilidade da gente apresentar algum tipo de continuidade. E essa região de POC aqui pode ser um bom magneto, tá? 60 minutos, pessoal. Aqui nos 60 minutos, né, a gente também teve uma outside, né? A gente teve aqui, né, o teste, né, da região de topo, tá? Então, depois disso daqui você tem uma outside. Lá no 15 minutos, né, a gente conversou sobre barra de reversão, características de barra de reversão durante a manhã, tá? A gente já pincela ali algumas ideias sobre isso. Então, pensando ainda, né, dentro dessa ideia aqui dos 60 minutos, né, gente, aqui você também pode, né, você consegue chegar naquela possibilidade nova possibilidade de wedge, né, de movimentação de três puxadas, mas a gente estava numa movimentação bem boa de tendência, né, essa movimentação bem boa de tendência foi modificada, né, durante aquela questão de notícias. Também, né, a gente tem a razão aqui, mas não para um movimento, né, tão repentino, né, quanto o de hoje, tá? Mas, como falei, né, todos os relatórios vieram negativos, né, e, salvo engano, eram 4 relatórios. Então, aqui nos 60 minutos, vamos dar uma pensada, né, se a gente tem aqui alguma coisa, né, que nos leve a pensar na continuidade ou não. Um dos pontos, né, a gente tem um gap aberto aqui embaixo, tá? Então, eu tenho essa possibilidade aqui, né, como magneto. Tenho também uma região de POC, tá? Aqui a do diário ela está um pouco abaixo. Aqui nos 60 minutos, pessoal, dentro da leitura de ciclo, né, a gente tem um canal estreito. Esse canal estreito ele migra um microcanal. Esse microcanal migra para canal estreito quando eu tenho a primeira correção. Então eu tenho aqui uma H1, né, logo em seguida, né, eu tenho aqui a falha, né, dessa H1. Então eu tenho aqui a premissa, né, pessoal, de pelo menos duas pernas de baixa. Então eu já tenho uma premissa de nova mínima, tá? Então mesmo com o movimento de alta para amanhã, né, mesmo com uma movimentação de alta, a gente ainda fica com uma premissa de ter, né, pelo menos uma segunda perna de baixa. Até onde essa segunda perna de baixa vai, a gente não sabe, mas a gente tem pelo menos a premissa de nova mínima. Quanto mais ele corrigir, acaba sendo até mais interessante, se a gente consegue uma venda mais alta. Por quê? Porque a gente tem a premissa de uma perna 2, tá? Por falha de H1. Então eu tenho aqui uma H1, né, micro canal, migra, né, para canal estreito quando a gente tem a primeira correção. Então eu estou no ciclo de um canal estreito de baixa, onde eu posso ter até 3 barras de correção, pausa ou retomada, tá? Então, aqueles pontos que a gente já conversa. No dia de hoje, né, a gente conversou ali sobre algumas características de barra de reversão pela manhã, né? A gente teve uma barra, né, que também está dentro daquela parte do texto lá que foi enviado. A gente teve uma barra que sozinha reverteu cerca de 19, 20 fechamentos, né, que foi algo que a gente falou ali pela manhã, enquanto a barra vinha se formando, né? E aí tem todas aquelas características do texto, né? Quanto mais tempo a barra passa durante a sua formação próximo da sua mínima, né? A gente já vai lá por 15 minutos e a gente conversa um pouco mais. Mas aqui no 60, né, conforme eu ia falando para vocês, para dar algum ponto de atenção, e aí a gente conversou que essa barra de reversão, né, foi uma barra de cerca de 1.700 pontos, né? 1.700? Acho que foi isso, né? No 15 minutos. A gente já dá uma olhada. Mas falei para a gente pensar, né, por quando que compradores poderiam voltar a atuar, né, depois de ver uma barra daquela. Né? Depois a gente vê, por exemplo, a movimentação que fez mais ou menos isso daqui. Ó, né? Depois a gente observar uma movimentação que fez mais ou menos isso daqui. Então, assim, para comprado voltar a atuar, seria numa região de suporte, né, importante, ou uma região, né, de possíveis alvos importantes, né, pessoal? Aqui nos 60 minutos, né, você teve o primeiro alvo desse pivô, e aqui ainda teria o segundo alvo desse pivô aqui que não foi atingido, tá? Aqui a gente deixou algumas regiões, né, de troca de polaridade, que são pontos que a gente conversou no vídeo de ontem, né? São pontos de pausa do preço em momento anterior, tá? Aqui também tem um outro momento, né, que teve duas pausas do preço anterior, tá? Então, em tempos maiores, né, fica mais fácil você ver isso. Nos 5 minutos ficaria quase impossível, né, de você chegar a observar essas regiões, tá? Regiões de
pausa, né, pessoal? Não região que vá reverter o mercado. Onde que teve essa pausa, né? Uma pausa, onde você teve só uma H1, tá? Então essa H1 falhou, então a gente teve a retomada já direta na L1, fechamento aqui embaixo a gente tem premissa de duas pernas de baixo. Então fixem, né, que você tem essa premissa para amanhã, beleza? A gente gosta de trabalhar, né, a favor de premissas. Outro ponto, né, pessoal? Aqui no 15 minutos a gente pode conversar um pouco mais, ó. Aqui no M15, né, a gente vinha aqui de uma movimentação de alta. Essa movimentação de alta, né, acabou sendo uma falha de wedge, já na barra 1 do dia, né, eu tinha uma movimentação de 3 puxadas, algo que a gente havia conversado, e ele pagou 100%, né, da sua movimentação. Eu acabei comprando, né, aqui na barra 1, mais ou menos aqui, né, próximo da abertura. Fiz parcial, né, aqui no segundo alvo, e lá nos 5 minutos, né, a gente traz as explicações do porquê que foi encerrado o trade, tá? Pagou só o segundo alvo, né, essa movimentação. Então, logo depois, né, teve os relatórios. Né, então, esse conjunto de relatórios, olha, ele gera uma barra. Deixa eu só traçar aqui mais ou menos de quantos pontos foi essa barra. Foi cerca de 1.700 pontos mesmo, tá? Até um pouco mais. Então, eu tenho um fechamento, pessoal, um único fechamento que ele reverte uma série de fechamentos. Né? Reverte pelo menos 19 fechamentos, tá? Com um fechamento eu consegui, né, reverter pelo menos 19 fechamentos. Aí a gente conversou que essa barra levou o mercado, né? Às vezes uma única barra ela leva o mercado para o modo sempre vendido, nem precisa do microcanal, pela sua amplitude ou por quantas barras essa barra reverte, tá? E aí, né, a gente conversou aqui que esse tipo de barra ele tende a ter continuidade por 5 a 10 barras. Isso são pontos, né, que estão naqueles textos, né, que foram partilhados. Mais para frente a gente vai estudá-los. Então, você tem as características da barra de reversão, né, que a barra fica mais tempo próximo da formação da sua mínima, conforme estava descrito, né? A barra tem que fechar próximo da sua mínima, ela não pode fechar com grande pavio aqui, né? E aí a gente teve, né? A gente até conversou sobre essa barra segunda aqui, né? Essa seguinte barra. Isso daqui, né? Seria uma certa realização de lucro para quem entrou participando disso daqui. Isso daqui não é retomada dos comprados, tá? Os comprados não vão participar disso daqui de imediato. Uma das ideias que o Brooks traz, né, que ele fala sobre isso, é que os comprados eles vão deixar de participar e só vão voltar a participar depois de um nível de suporte muito importante, tá? Então, lembre disso, né, para você não tentar, às vezes, remar contra a maré. Tá? Então, essa barra leva, né, o mercado para o modo sempre vendido, conforme a gente conversou. Depois disso daqui, né, eu não tenho, né, nem chegamos a ter retomada, né, para chamar isso daqui de H1. E aí, a barra seguinte, né, a gente também conversou sobre essa barra, né, que aí a gente trouxe um outro estudo, que foi um estudo do Oliver, né, que nos remete à ideia de barra verde ignorada. O Oliver, ele fala, né, que quando você tem, por exemplo, uma barra elefante, né, uma barra ampla, e a barra seguinte, né, de retomada, ela se fixa na região de um terço, né, inferior, por exemplo, dessa barra, e ela fecha, né, contida aqui dentro, e a barra seguinte ignora essa movimentação, é como se essa barra aqui não existisse. É como se já fosse, né, a continuidade imediata. Então você tem a continuidade da movimentação. E aí ele fala que é para você realizar lucro, né, pelo menos parcial na barra seguinte, não que é para você encerrar. É que no geral, a barra seguinte ela é ampla, tá? Hoje ela não veio com uma barra ampla, mas em outros dias, né, conforme a gente estiver retomando isso daqui, geralmente essa barra aqui ela é mais ou menos a amplitude dessa, então ela tem uma movimentação legal. Por isso que ele fala que é para você realizar lucro, né, pelo menos parcial, tá? Ele não fala de total, ele fala de pelo menos lucro parcial. E aí, né, depois disso daqui, a gente teve, né, uma movimentação sem, né, retomada, então eu tenho uma máxima, eu tenho uma retomada aqui para uma barra de alta, mas que não retoma a máxima, não retoma a máxima. Então aqui eu tive uma H1, tá? Apesar de, conforme a gente conversa, né, não ser uma movimentação perfeita de H1, porque essa barra aqui é positiva, ainda assim são 4 rompimentos a nível, né, de movimentação de baixa, né, sem retomada, tá? Então, mesmo essa barra sendo positiva, né, e dentro daquela ideia de barra ignorada, a expressão dela frente a tudo isso daqui, né, e a continuidade é como se não tivesse, tá? Então, eu tenho algumas máximas aqui, ó, que não foram testadas. Então, o mercado veio, né, de maneira com, né, participação completa dos vendidos aqui e não dos comprados. E aí aqui a gente teve uma H1. H1, conforme a gente falou, né, no geral, é a que mais falha quanto à retomada. Imagina quanto, né, a retomada dos comprados tentando entrar agressivamente aqui contra, por exemplo, né, pessoal, uma movimentação de 2.300 pontos. Quem que vai comprar aqui embaixo acreditando que o mercado vai reverter contra isso daqui, né, de imediato, sem que haja pelo menos, né, algum tipo de observação anterior. A gente não tenta acertar o fundo, a gente, né, a partir daqui, né, seguindo as regras que a gente usa,
né, você não pode estar comprando, né? É modo sempre vendido. Você vai vender pullback, você vai vender retorno à média, você vai achar razão para vender, você vai vender retorno a 20, você vai achar razão para vender, tá? Mas você não vai comprar, tá? De maneira alguma. Quando que você está permitido de comprar dentro daquilo que a gente estuda? A partir do momento que a gente tem pelo menos um gap de média. Enquanto não tiver gap de média aqui no 15 minutos, pessoal, zero compra, tá? E o gap de média é um setup de venda, então é muito melhor você esperar para vender, tá? Beleza? Então, aqui volta, né, a ser tendência. Então, você tem aqui já mais de 30 fechamentos abaixo da média móvel de 20. Retornos a 20, né, conforme a movimentação permanece como lateralidade, retornos à média móvel de 20 pode ser um bom setup de venda, tá? Ainda seria, né, um M2S e um 2HM. Quanto mais barras, né, mais forte fica, às vezes, o primeiro teste, tá? E aqui no 15 minutos, né, o mercado teve uma H1, aqui teve uma H2, aqui teve uma H3, aqui H4, né? Não teve movimentação de continuidade ou de retomada dos comprados. Por quê? Porque foi uma reversão muito forte. Os comprados ainda não, né, chegaram. O preço não chegou ainda a níveis, né, que os comprados possam realmente demonstrar um bom interesse em comprar, tá? Aqui tem uma wedge, né, pessoal? Só que é uma wedge em tendência, a gente já conversou também sobre isso, inclusive no vídeo de ontem. Wedge em tendência, né, no máximo que ela consegue, né, é lateralidade, e a tendência acaba sendo retomada, né, apenas aquelas correções TBTL, né, 10 barras, duas pernas, tá? E no geral, né, o mercado acaba retomando essa movimentação, tá? Então, alvos, né, pessoal, aqui, ó. O que a gente conversou de alvos hoje, né? Acho que aqui compensa deixar lá nos 5 minutos para a gente deixar o mesmo pivô. Tá? Então, aqui no M15 é isso. Aqui nos 5 minutos, só para a gente trazer a explicação, aqui a minha compra foi aqui na barra 1, né, mais ou menos aqui. Como falei, né, acabei realizando lucro parcial no segundo alvo, né, ainda podia deslocar um pouco mais. Então, tinha, né, a projeção desse pivô aqui, ó, né, você tinha 100% da projeção desse pivô, conforme a gente fez ali no, no 15 minutos, tá? E aí aqui nos 5 minutos, pessoal, a gente teve uma boa retomada, uma boa movimentação de alta, também sem correção, né, nas 4 barras iniciais. Aqui eu tive uma L1, certo? Tive uma perda de mínimo. E tenho aqui, ó, uma falha, né, de L1. Tem um fechamento aqui com uma falha de L1 e uma boa H1, né? Então, quando eu tenho a L1, eu tenho uma boa H1. Aqui seria um setup de entrada, tá? Tanto pela falha de L1 quanto a entrada da H1. Mas o que o mercado faz? Ele reverte essa movimentação logo na barra de seguida, né? No vídeo de ontem a gente estudou a falha da falha, né? E aí as razões lá do 1 minuto, né? Que acaba sendo, né, uma volta em V. Né? Na maioria das vezes a gente acaba vendo a volta em V. Então aqui nos 5 minutos uma barra gigantesca. Também, né, pessoal, fecha, né, rompendo vários outros fechamentos, né, igual algo que aconteceu ali no 15 minutos, tá? Por que eu esperei o 15 minutos? Porque eu queria ver, né, dentro daquilo que a gente enviou, né, no dia de hoje, eu queria ver quebra de estrutura, né? Até aqui, pessoal, não tinha tido quebra de estrutura. Por isso que na parte da manhã, né, acabei não citando essa barra, porque ó, essa movimentação aqui é extremamente minoritária, né? E aí eu tenho uma movimentação extremamente minoritária para, né, para essa barra. Então eu ainda queria ver um pouco mais de continuidade, por isso que a gente aguardou, né, o fechamento do 15 minutos. Quando fechou 15 minutos, teve troca de estrutura. O que a gente conversou, né, no estudo de hoje? Essas regiões de fundo, né, elas são regiões onde ficam posicionados stops, onde stops são acionados. Tá? Então, eu tive aqui essa renovação, tive essa renovação quando fechou a barra do 15 minutos. Tá? Então, a estrutura também havia mudado, então deixava, né, o mercado mais seguro. E o que a gente conversou aqui na parte da manhã? Vender. Deu venda aqui também pelos 5 minutos, tá, pessoal? A gente vendeu a ideia de venda ali e algumas pessoas pegaram, né? Foi pelo 1 minuto, tá? A gente vendeu pelo minuto, retorno à média móvel de 20. Por quê? Porque às vezes, né, fica mais fácil de a gente encontrar uma venda num time frame menor, tá? A ideia é que, conforme a gente falou, né, lá no 15 minutos, depois daquele fechamento, era que a gente tivesse continuidade por 5 a 10 barras, né, de movimentação de queda, né? E isso acabou se tornando, né, um dia de tendência, né, depois da reversão, tá? Não é tendência desde a abertura, porque ele abre uma movimentação de alta, mas depois ele reverte essa movimentação e a tendência de baixa, né, perdurou, vem perdurando, né, até o final do dia, tá? Então, aqui a gente fez uma possibilidade de venda aqui de retorno, né, pelo 1 minuto, tá na média móvel de 20. Por quê? E para quem está mais tempo no grupo, né, já viu isso daí acontecer, a gente já fez isso. Em dias de movimentação de reversão, da gente entrar, né, e buscar participar dessas movimentações, né, pelo M1. Tá? Por quê? Porque é uma movimentação às vezes mais difícil de a gente entrar. Às vezes a barra que reverte, que vem, já vem de uma vez.
E aí você vai esperar a barra já está dando alvo. Aqui a gente tinha também os alvos intraday, né? A princípio, ó. Então tem o rompimento desse pivô, tá? Por essa barra. Aqui ficou restando, né, o terceiro alvo. Então eu acabei entrando aqui pelo minuto e fazendo uma parcial aqui. Depois, né, pessoal, entendendo ainda essa movimentação durante o dia. Aqui você teve outro microcanal, ó. Deixa eu só trocar aqui a cor. Você teve outro microcanal, uma possibilidade de venda aqui, né? E aí você tem uma movimentação sem correção. E aí aqui você tem uma H1. Aqui a gente teve o quê? Uma falha de H1, certo? Ela fecha abaixo da mínima da barra anterior. Essa movimentação deixou a gente, né, com uma possibilidade de pelo menos duas pernas de baixo. Quando ele fez esse primeiro retorno à média móvel de 9, o que a gente conversou hoje na parte da manhã? Que retornos à média móvel de 9, depois que tem um bom impulso, né, a gente tem algumas possibilidades de venda. Lógico que a gente quer ver a falha na 9, e aí teve uma boa barra de gatilho aqui. Essa aqui rendeu ainda, né, um scalpzinho de pouco mais de 300 pontos. Né? Por quê? Porque a premissa dela era que ela renovasse mínimo. O mercado mantém uma lateralidade como correção. A gente tinha conversado também da possibilidade do primeiro retorno à média móvel de 20 ser um bom setup de venda, mas não veio, né, pessoal? Ele acabou vindo dar os demais alvos, né, que eram, né, os alvos, né, a partir desse ponto aqui, ó. Deixa eu só puxar um pouco mais, né? A princípio era esse alvo aqui, ó. Tá? Aqui foi onde eu encerrei, né, o dia, né, nesse primeiro alvo, tá? Como falei, a gente vai trazendo para alvos mais próximos. Depois disso daqui, ó, você poderia trazer para esse fundo duplo, né? Claro, tranquilo, né? Depois ele atingir os dois alvos ali, né, você poderia trazer para esse fundo duplo, ou mesmo trazer o primeiro alvo para esse daqui. Para quê? Para você observar regiões de pausa, né, pessoal? O mercado acaba tendo algum tipo de pausa. E ele chegou, né, naquela região, ó, desse segundo alvo aqui, né, que era o primeiro fundo ali, depois disso daqui, o fundo ali majoritário, né, aqui tem alguns minoritários, mas ele cravou aqui essa região, né, de segundo alvo, né, e aqui acaba sendo, né, a mínima, né, do dia. Também é uma wedge, né, pessoal? Tá? Também podemos marcar uma wedge aqui bem fácil. E o wedges, né, em tendência, conforme a gente falou, né, costumam gerar no máximo lateralidade. Vejam que a estrutura não muda, tá, do dia. Ainda aqui, né, dentro dos 5 minutos, né, setups de venda, né, pessoal? A gente fala que bons setups de venda depois de impulso, né? A gente pega barras de gatilho que saem da 9. Hoje você teria lucrado bastante entrando em praticamente todos eles. Virou modo sempre vendido. Então você atua só a favor da tendência. Quando que eu posso comprar, Luciano? Quando tiver um gap de média ou alguma expressão forte dos comprados. Sem isso, participe só da venda. Depois, né, mais tarde, bem mais tarde, né, aqui já por volta das 14 horas, ele veio fazer o teste da 20. O que a gente falou, né, de uma das possibilidades, né, que a gente acabou mandando como áudio no grupo, é que um topo duplo, né, na média móvel de 20 seria bem-vindo, seria um bom M2S, né, seria um M2S bem claro. Tá? Então, você tinha aqui algumas formas de ver essa movimentação como topo duplo. Aqui você tem uma barra rompendo o mínimo, né, e deixando, né, pelo menos um espaço aqui razoável, né, para que você viesse, né, testar a mínima, né, do fundo anterior. Então, essa barra aqui ainda pagou, né, cerca de 240 pontos. Depois disso daqui, teve uma movimentação mais forte de alta, né? Aqui é aquela região daquele primeiro alvo do pivô menor, do pivô maior, essa região aqui. E aí, né, você tem três barras de alta, depois você tem outra retomada. Né, depois você tem um doji, mais uma barra saindo da média móvel de 20 com um gatilho, né, e fechando abaixo da 9. É interessante que ela feche abaixo da 9, né, para não fechar, por exemplo, entre as duas barras. Tá? Então é mais interessante quando ela fecha para ter continuidade. Ainda assim, teve continuidade mais uma vez para teste do fundo anterior. Aqui seria, né, uma movimentação de três puxadas. Interessante como magneto, interessante para você realizar lucro, tá? Depois disso, vários retornos, né, pessoal? Média móvel de 20, ó, tá? Retorno à média móvel de 20, saindo, né, com barra de gatilho. Volta para testar o fundo novamente. Retorno à média móvel de 20, retorno à média móvel de 20, tá? Aqui, né, agora no finalzinho, nos 5 minutos, né, pessoal, a gente tem aqui o gap de média. Então aqui tem a primeira característica que essa movimentação pode levar o mercado mais para uma movimentação lateral do que para uma movimentação somente de tendência. Quando tem fortes tendências, isso aqui retoma. Como a gente tem a premissa, que a gente falou lá dos 60 minutos, mesmo movimentos de alta, né, pessoal, igual aquilo que a gente falou lá do gráfico diário, né, a gente tem um forte impulso. Quando a gente vê um canal de alta, a gente vai ver esse canal de alta como uma possibilidade de bandeira de baixa, tá? E aí a gente pode buscar, né, alguns pontos, né, de pausa da movimentação do preço, inclusive para corroborar com a ideia, às vezes, né, às vezes o mercado nos apresenta isso daqui, ó.
Então a gente tem que estar, né, fazendo algum tipo de conjectura daquilo que o mercado pode trazer, né? E aí, às vezes, você tem uma boa região de troca de polaridade, né? Teve duas, três pausas aqui nessa região. E aí o mercado vem e te entrega uma wedge, né, bem nessa região. Pô, aí pode ser, né, e entra, né, pressão vendedora. Pode ser um bom ponto, né, para a gente estar buscando uma venda, né, caso aconteça. Por quê? Porque a gente tem a premissa de pelo menos uma segunda perna de baixa. Seria melhor, como falei, se ele subisse, né, para gerar algum tipo de movimentação de alta, para ter o gap de média lá no 15, né, para ter algum tipo de movimentação de alta, mas sabendo que a favor desse impulso, né, no geral, a gente vai trabalhar aqui canais de alta, né, serão, né, boas bandeiras de baixa, tá? Principalmente se a gente ainda tiver a nossa premissa lá dos 60 minutos, beleza? Então, ainda é o mercado mais vendido, tá? A própria outside do diário, né, ela é uma barra mais vendida, muito provavelmente ela vai abrir, né, demonstrando um gatilho de venda, né, na barra do diário, tá? Então, seria um mercado mais para o modo vendido. Seria interessante, como falei, se viesse para um movimento de alta, para nos dar a oportunidade de vender mais alto, tá? Mas a gente trabalha, né, com aquilo que o mercado nos dá, né? Então, como ele já atingiu esse segundo alvo, a gente tem a possibilidade de jogar agora para esse segundo pivô aqui, esse segundo alvo, tá? Então, para o vídeo de hoje era isso, né, pessoal? Se ficou alguma dúvida, né, pergunta aí, sempre respondo, né, todo mundo, sendo alguma pergunta técnica aí, caso esteja, né, esteja no meu conhecimento aqui, a gente acaba tentando ajudar, beleza? Valeu, né? Se gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal, um forte abraço e até mais.